Vou ler aqui uma palavra que está em Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Hoje nós vamos aprender algumas coisas aqui, o que esse tempo de pandemia nos ensina. Vamos aqui procurar aqui dentro da palavra de Deus algumas lições que nós podemos aprender nesse tempo que nós estamos vivendo. O que este tempo de pandemia nos ensina? O que esse tempo nos ensina? Vamos começar aqui. Nos ensina que o pecado é coisa séria. Segundo, nos ensina que o homem é frágil. Vai falar sobre a fragilidade do homem. Nos ensina que o orgulho do homem precisa ser quebrado. 4. Nos ensina que o dia de amanhã não pertence a nós, pertence a Deus. 5. Nos ensina que não devemos colocar a nossa confiança no dinheiro. 6. Nos ensina que a igreja precisa mudar, que a igreja precisa se converter. Podemos começar agora? O que esse tempo de pandemia nos ensina? Primeiro, nos ensina que pecado é coisa séria. O homem, por causa do pecado, ele trouxe o sofrimento à terra. Gênesis capítulo 3, versículo 17, após o homem pecar, lá no Jardim do Éden, o pecado começou lá, se originou lá no Jardim do Éden, aí Deus falou para o homem assim: maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás todos os dias da tua vida. Veio castigo para Eva, para ela ter dores de parto na hora de ganhar o bebê. Veio castigo para o homem, teria que, com o suor do seu rosto, ganhar o seu pão. Castigo para a serpente, que ela iria agora rastejar e comer o pó da terra, e seria inimiga da semente da mulher, que é o Cristo, e do homem também. Porém, até a terra foi amaldiçoada por causa do pecado. Todo o mal que existe na terra hoje tem como origem o pecado do homem. Primeira lição que nós vamos aprender: o que esse tempo nos ensina? Que o pecado é coisa séria, porque Deus julga o pecado. Deus julga o pecado. Um abraço para todos vocês que estão aí. Eu não vou citar nome e sobrenome, porque eu estou vendo aí que vocês estão participando, que vocês estão aí comentando, vocês estão aí curtindo, mas hoje eu não vou falar o nome por nome, ainda que dá vontade de toda hora falar assim: irmã Vânia, paz do Senhor, irmão Anderson. Mas aí, se a gente for falar, aí depois eu aproveito esse vídeo que vai ser baixado lá no YouTube, né? Aí a minha filha vai ter um trabalho maior para ficar cortando essas partes. Mas aí eu quero mandar um abraço para todos vocês que estão aí, e eu quero te falar que vale a pena você continuar ligado aí, vale a pena você assistir essa pregação toda, e depois você ainda vai compartilhar para alguém poder também assistir e ser abençoado. É uma palavra que vai abençoar a sua vida. Então aqui, o que este tempo de pandemia nos ensina? Ensina que o pecado é coisa séria. Todo sofrimento humano na terra, ele tem como origem o pecado do homem. Porque Deus julga o pecado. Deus é santo, não se mistura com o pecado e julga o pecado. Inclusive Jesus, ele morreu na cruz, o próprio Filho de Deus, por causa dos nossos pecados. Deus, como é justo, ele tinha que cobrar a sentença. E Jesus, como não tinha pecado, ele foi por nós até a cruz para pagar o preço. Ele derramou o seu sangue para que Deus assim perdoasse os nossos pecados. Tudo isso foi por causa do pecado. Romanos capítulo 8, Paulo vai falar que a criação geme por causa do pecado. Vai falar que até nós que somos cristãos gememos também, porque nós fomos salvos por Cristo, mas a gente neste mundo ainda padeceremos por grandes aflições, como nós estamos padecendo agora, nesse tempo presente. E tudo isso por causa do pecado. E Romanos 8, ainda Paulo vai dizer que até o Espírito Santo geme.
É o gemido da terra, é o gemido do cristão e o gemido também da natureza, porque até a natureza está gemendo por causa do pecado. Romanos 8, versículo 20 diz assim: porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Então a criação, ela está gemendo por causa do pecado. O pecado é o motivo do gemido da terra. Os moradores da terra gemem, não só os moradores, mas até a criação. Quando Adão pecou, Deus falou para Adão: maldita será a terra por causa de ti. Até a terra recebeu a maldição por causa do pecado. Então, todo sofrimento que existe na terra tem origem no pecado. E a gente precisa entender que esse tempo presente que nós estamos vivendo vai nos mostrar que o pecado é coisa séria. Nós precisamos tratar o pecado como coisa séria e a Bíblia trata o pecado como coisa séria. Ainda em Romanos, capítulo 8, versículo 22, Paulo vai nos dizer: porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Você está entendendo mais claro essas coisas, né? Que toda a criação geme, inclusive nós estamos vivendo dias de gemido na terra, dias de muito sofrimento. E no versículo 23, Paulo prossegue dizendo: e não só ela, isso é, não só a criação, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito. Quem é que tem as primícias do Espírito? Somos nós que servimos a Deus. Nós recebemos já, podemos dizer assim, numa linguagem mais fácil da gente entender, um vale do pagamento que a gente vai receber lá no céu. As primícias do Espírito. Nós recebemos já algo do céu dentro de nós, que é o Espírito Santo. Lá no céu nós vamos ser cheios de toda a plenitude. Lá nós vamos gozar de toda a alegria que Deus tem preparado para nós. Então toda a criação geme, até mesmo nós que temos as primícias do Espírito também gememos em nós carregados, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque quando o nosso corpo for transformado, o gemido acaba, a doença não pega nele. Vai ser um corpo imortal e incorruptível. O que nós podemos aprender nesse tempo? Que o pecado é coisa séria. O pecado faz a natureza gemer, o homem gemer e até mesmo o Espírito Santo geme com gemidos inexprimíveis. Mas nós temos uma esperança, nós que estamos em Cristo. Se você não está em Cristo, através dessa pregação, eu acredito que o Espírito Santo vai te convencer a você entregar a sua vida a Cristo, se arrepender dos seus pecados para ser perdoado, entregar a sua vida a Cristo, para que você possa receber uma salvação, uma vida sem sofrimento que não é aqui nessa terra, porque o pecado ainda está aqui, mas lá no céu, o pecado está até aqui no nosso corpo, o pecado original, a nossa carne ela é inclinada ao pecado, e mesmo quando você se converte, entrega a sua vida a Deus, Jesus, a Bíblia fala que o Espírito Santo passa a habitar em você, você se torna filho de Deus, João capítulo 1, versículo 12, porém ainda assim, você habita em um corpo que foi infectado pelo pecado. Não é o vírus coronavírus, mas é o vírus do pecado que está em todo homem. Romanos 3, 23, Paulo diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Porém nós, mesmo tendo as primícias do Espírito, mesmo a gente agora sendo filho de Deus, através da salvação em Cristo, mas mesmo assim, nós ainda temos uma carne que foi contaminada pelo pecado, ela é inclinada ao pecado. Então aqui nessa terra a gente vai ter sofrimento, a gente vai ter dor, a gente vai ter enfermidade, a gente vai ter vários tipos de problemas, porque esse tempo nos ensina que o pecado é coisa séria. Mas lógico que nós temos uma esperança para uma vida feliz, onde não há enfermidade, onde não há morte, onde não há dor, onde não há problema de espécie alguma, é no céu, é na presença de Deus, naquele grande dia, quando Jesus vier buscar a sua igreja ou quando a gente morrer com Cristo. Aí Paulo ainda fala em Romanos capítulo 8, versículo 18, porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Olha que versículo maravilhoso. Paulo está dizendo que as aflições desse tempo presente,
essa aflição que você está passando aí, essa dificuldade que você está atravessando, que a humanidade está atravessando, inclusive nós que pertencemos a Deus, que entregamos a nossa vida para Cristo, que somos filhos de Deus, também estamos enfrentando essas dificuldades, porque nós ainda estamos habitando aqui um mundo que foi corrompido pelo pecado. E eu te falei que o pecado, ele não contaminou somente o homem, a raça humana, mas ele abrangiu e trouxe maldição para toda a terra. E por causa disso, nós passamos por dias difíceis. Mas Paulo traz uma esperança, dizendo que ele tem por certo que as aflições desse tempo presente não se pode comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Isto é, Paulo está dizendo que o nosso gemido um dia vai terminar, quando a gente estiver morando na presença de Deus com o corpo glorificado e quando a gente estiver morando em um lugar que Deus preparou para nós. Então a primeira coisa que nós precisamos entender, que esse tempo de pandemia nos ensina que o pecado é coisa séria. O vírus do pecado é mais sério do que o vírus do coronavírus, porque o vírus desse coronavírus, ele pode te levar até o cemitério. O máximo que esse vírus pode fazer no homem é matá-lo, e a gente sabe que isso é uma coisa trágica e horrível, mas isso não é o fim ainda. Depois que o homem morre, ele vai ter que se apresentar a Deus. Hebreus 9, 27. Ao homem está ordenado morrer uma vez, vindo depois o juízo. Então, depois que o homem morre, ele se apresenta ao juízo. Ou ele morre salvo, ou ele morre perdido. Se ele morrer perdido, ele vai para um sofrimento maior do que esse que nós estamos passando aqui na terra. Mas se ele morre salvo, ele pode dizer, como Paulo está dizendo, que não dá para comparar as aflições desse tempo com a glória que nos há de ser revelada. Então, haverá um dia de gozo e alegria quando a gente partir dessa terra com Cristo, ou quando Jesus vier arrebatar a igreja, que é algo que pode acontecer a qualquer momento. Você está vendo aí as pessoas desesperadas, preocupadas por causa desse vírus. No dia que Jesus arrebatar a igreja vai ser a mesma coisa, vai parar tudo. Vai parar aeroporto, vai parar até posto de gasolina, vai parar tudo. A terra vai ser um pânico total, porque a luz do mundo vai ser recolhida para o céu. A igreja vai ser levada. Primeira coisa que nós aprendemos aqui, que esse tempo nos ensina, que o pecado é coisa séria. Vamos ao segundo tópico. A segunda coisa que nós aprendemos, o que esse tempo nos ensina, que o homem é frágil. Que o homem é frágil. Vai nos falar sobre a fragilidade humana. As pessoas estão tudo dentro de casa. As pessoas que estão no grupo de risco, então as pessoas que têm mais de 60 anos, estão tudo dentro do quarto, e a gente fica com muita dó dessas pessoas, porque querem sair, os filhos não deixam, os netos não deixam, mas não deixam, não é por ruindade, é por preocupação, é por amor, quer abraçar e não pode. Então esse tempo nos ensina a fragilidade do homem, como que o homem é frágil. O homem muitas vezes ele age parecendo que ele é um Deus, mas ele não é, ele é muito frágil, um vírus que a gente não consegue nem enxergar, botou a humanidade acuada, botou a humanidade escondida dentro dos quartos, dentro das casas. Este vírus, esse tempo nos ensina a fragilidade do homem. E a Bíblia vai nos dizer em Salmo 103, versículo 14, pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Deus conhece a nossa estrutura e Ele sabe que nós somos pó. Esse tempo nos ensina que nós somos frágeis, que o ser humano é frágil, ele é um vaso de barro. Deus criou o homem do pó da terra. Um vaso de barro não é forte, é fraco. O homem, por mais que se ache o poderoso, ele é fraco. Esse tempo vem nos mostrar que o homem é frágil, vem nos falar sobre a fragilidade humana. Então precisamos reconhecer que somos frágeis e que precisamos de Deus. É hora do homem olhar para si e falar, quem sou eu? É hora do homem olhar para si e falar, se Deus não me guardar, eu vou morrer. Eu vou sucumbir, eu vou falir. É hora do homem entender a sua fragilidade. Esse tempo nos ensina que o homem é frágil. O homem está olhando para ele mesmo e está vendo a sua fragilidade.
Quando Jesus fala lá em João capítulo 15, ele fala que ele é a videira e os discípulos são as varas. E no versículo 5, na parte final, ele fala assim: sem mim nada podeis fazer, sem Deus nada nós podemos fazer. Olha, temos que lavar as mãos, olha, temos que tomar os nossos cuidados, comprar o álcool gel, colocar a máscara, dependendo da situação. Tudo isso precisamos fazer. Mas a Bíblia diz o seguinte: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edifica. Se o Senhor não guardar a cidade, toda a segurança é vã. É em Deus que nós temos a nossa segurança. O homem em si é frágil e nós precisamos entender isso. Olha o que o Salmo 104, versículo 29 diz, que Deus esconde o rosto e ficam perturbados. Se lhes tira o fôlego, morrem e voltam ao pó. Está dizendo que se Deus esconde o rosto do homem, ele já fica perturbado. Está falando que se Deus tira o espírito dele, se Deus lhe tira a respiração, se Deus lhes tira o fôlego, ele volta ao pó. Olha, é motivo da gente agradecer a Deus todos os dias pela manhã, pelo fôlego. Essa doença aí, a pessoa que é cometida dela, ele quer respirar e não consegue. Ele quer respirar e não, ele depende do ar. Por que o homem bate no peito e fala que não precisa de Deus ou que Deus não existe? Se Deus tirar o fôlego dele, ele morre, ele volta para o pó, ele vai ser sepultado, ele vai ser levado para o cemitério. Este tempo presente está mostrando que o homem é frágil, está falando sobre a fragilidade humana. E o homem precisa entender que ele precisa de Deus. Todos nós precisamos de Deus. Dá dó da pessoa que não reconhece que precisa de Deus. Quem é ele? Se morrer agora e for sepultado, amanhã ou depois de amanhã, se demorar muito, vai feder mais do que um cachorro. O homem é pó, o homem é frágil. Esse tempo nos ensina sobre a fragilidade do homem. Esse tempo também nos ensina que o orgulho do homem precisa ser quebrado. O orgulho, a soberba, precisa ser quebrada. Olha o que a Bíblia diz, e é esses tempos de calamidade, é que Deus quebranta coração duro. Para quebrar o coração de Faraó foi necessário 10 pragas, porque o coração estava muito endurecido. E tem pessoas que têm um coração muito duro. Mesmo no sofrimento ele não aprende a lição. Aí a menos que ele passar por um sofrimento muito grande, aí ele vai ter o coração quebrantado, a soberba vai ser arrancada do coração dele. Olha o que a Bíblia diz em 1 Pedro capítulo 5, versículo 5, na parte C. Fala também, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus resiste ao soberbo. Sabe o que isso está dizendo? Que Deus bate de frente com o soberbo. Porque o soberbo ele se coloca na posição de Deus. E não existe páreo para Deus. Não existe ninguém para dizer assim, eu vou enfrentar Deus, vou vencer Ele. Então Deus resiste ao soberbo e dá graça ao humilde. O soberbo, ele está se colocando na condição de inimigo de Deus, de adversário de Deus. Agora eu te pergunto, o homem, com a sua fragilidade, ele vai conseguir vencer Deus numa peleja, numa batalha, numa luta? Então essa era presente, ela nos ensina que Deus, ele nos ensina que o orgulho do homem, ele precisa ser quebrado. E eu vou te falar sobre um homem orgulhoso, o rei da Síria. Ele vinha vencendo todas as nações que ele guerreava contra elas. Cada uma ele ia vencendo. E ele ia se orgulhando e dizendo, eu sou o cara. E ele ia se orgulhando por cada nação que ele vencia. Ele dizia, os deuses dessas nações não são nada diante de mim. Aí esse rei, ele vai mandar lá um emissário, vai mandar um mensageiro para afrontar Ezequias, rei de Judá. Esse mensageiro chamado Rabsaque. E ele vai dizer assim para Ezequias, dize para Ezequias, que confiança é essa que ele está tendo no seu Deus? Porventura, os deuses das nações
eles puderam livrar as suas nações. Aí ele vai começando a relatar as suas conquistas e as suas vitórias contra nações poderosas. E ele vai amedrontando Ezequias e o reino de Judá. E vai dizendo para eles assim: eu sou o cara, sou eu que estou mandando, sou eu que estou fazendo. E vocês precisam se render a nós. Vocês precisam se entregar, porque senão eu vou detonar tudo. Aí Ezequias vai buscar ao Senhor, a soberba no coração do rei da Síria. Enquanto Ezequias vai buscar ao Senhor, é Deus dá a resposta. Isaías 37, 29. Deus está falando sobre o rei da Síria. Olha o que ele diz: por causa do seu furor contra mim e por causa da tua arrogância, porque a tua arrogância subiu até os meus ouvidos, portanto porei o meu anzol no teu nariz e freio nos teus lábios. Deus disse assim: olha, eu vou te parar, porque tu está muito soberbo. Eu vou te quebrar, porque tu está achando que tu é o cara, e tu está desprezando a minha nação, e você está blasfemando de mim. O orgulho do homem precisa ser quebrado. E esse tempo que nós estamos vivendo, ele vai servir para quebrar o orgulho de muita gente. Muita gente que se acha o cara, muita gente que pisa os pequenos, muita gente que acha que não precisa de Deus. É hora de Deus quebrar o orgulho do homem, porque o homem não é nada diante de determinadas situações e calamidades que nós vemos sobre a terra. Existe um rei, Daniel capítulo 4, que ele se colocou também no lugar de Deus, e ele disse assim: eu construí essa grande Babilônia. Então ele tomou um tapa sem mão, ele foi parar lá no meio do mato e passou a comer capim, comeu mato. Ele começou as suas unhas crescer como de aves. Ele ficou lá dentro daquele mato por muito tempo, ninguém sabia onde estava o rei. Deus fez o rei comer capim, Nabucodonosor, porque ele se engrandeceu. É o sofrimento que vai fazer com que a soberba do homem seja apodrecida. É esse tempo que está ensinando a muita gente que se acha melhor do que os outros. E por que não dizer? Às vezes um pastor de uma igreja grande é soberbo, acha-se o dono da cidade, proíbe os seus crentes de ir até numa outra congregação menor, porque ele acha que está dominando e é o cara. E agora? Onde que fica a soberba e a prepotência? Aonde que fica a arrogância no tempo desse? Num tempo desse, até uma pessoa que tem uma igreja com menos membros, aqui mesmo dentro de Valadares, ele está em determinadas situações, até ele está numa condição melhor, porque é autorizado até reunir até 30 pessoas. Nós precisamos entender que não somos melhores do que ninguém. Nós precisamos entender que Deus, ele resiste ao soberbo. E esse tempo presente, Deus quebra o orgulho do homem. Nabucodonosor foi comer capim por um determinado tempo que Deus destinou. Depois encontraram ele lá e trouxeram ele. E ele foi restaurado novamente ao trono. Mas quando ele foi restaurado ao trono, ele fez um decreto dizendo para que todos tremessem e temessem perante o Deus dos céus, porque ele coloca rei, ele tira rei. Ele é que domina, ele é que tem poder, é ele que faz. Acabou a arrogância, acabou a soberba. Deus arrancou a soberba e a arrogância. Por causa da arrogância, Deus tem trocado o cardápio de muitos, de picanha para capim. Então que a gente venha entender nesse tempo de sofrimento que Deus está usando esse tempo também para quebrar o orgulho de muita gente que se acha melhor do que os outros, que quer se colocar na posição de Deus. Quarto, o que esse tempo nos ensina? Esse tempo nos ensina que o dia de amanhã não nos pertence. O dia de amanhã não pertence a nós. O dia de amanhã pertence a Deus. O dia de amanhã é incerto. Nós temos que glorificar a Deus porque Ele nos deu hoje. Nós temos que adorar a Deus por cada dia. Acordou de manhã, dobre os seus joelhos e agradeça a Deus. E fala: Deus, obrigado porque o Senhor me deu mais um dia. A gente não sabe se a gente vai ter o dia de amanhã. Isso é incerto, isso é com Deus. Olha o que a Bíblia diz em Provérbios 27, versículo 1. Não presumas no dia de amanhã, porque não sabes o que ele trará.
A gente não sabe o que acontecerá amanhã. A gente sabe o que aconteceu hoje, mas o que vai acontecer amanhã a gente não sabe. Aí você pergunta, mas Deus sabe? Ele sabe, porque Deus é onisciente e é presciente. Porém, a gente não sabe. Então, a gente não deve acreditar que a gente tem a certeza do amanhã que a gente não tem. A gente tem que viver o dia de hoje de forma que a gente glorifique a Deus no dia de hoje. Em Mateus 6,34, Deus está dizendo assim, para a gente não se preocupar com o dia de amanhã, e todo o contexto vem falando sobre a ansiedade dos discípulos em comer, em beber ou em se vestir. Aí Jesus vai dizer para eles no versículo 33 do capítulo 6 de Mateus: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas vos serão acrescentadas. Aí no 34, Jesus vai falar com seus discípulos desta forma e dizer para eles assim: não se preocupe com o dia de amanhã, basta para cada dia o seu mal. E essa palavra vai para você que está aí ansioso, que está preocupado porque está desempregado, que está preocupado porque está dentro de casa, não está podendo trabalhar. Deu para comer hoje? Dá glória a Deus, amanhã Deus vai providenciar. Busca a Deus, busca o reino dele e a sua justiça, se apega a ele, ora a ele, clama a ele, porque Deus ainda realiza milagre. Não se preocupa com o dia de amanhã, o dia de amanhã pertence a Deus. Este tempo nos ensina que o dia de amanhã não nos pertence, que o dia de amanhã é incerto. Apesar de que tem um louvor que fala assim: porque ele vive, posso crer no amanhã, porque a gente não sabe o que vai acontecer, mas a gente está seguro. Se estiver aqui nessa terra, Deus vai cuidar. Se estiver lá no céu, vier o arrebatamento ou partir, também está na presença de Deus. Olha o que Tiago diz, olha que lições maravilhosas a palavra de Deus nos dá para esse tempo. Olha o que Tiago diz no capítulo 4, no versículo 13 e 14. Ó. Eia, agora vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos, e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque o que é a vossa vida, Tiago prossegue dizendo, é um vapor que aparece por um pouco e depois desvanece. Em lugar de dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Olha que lição. Tiago está nos ensinando aqui nesse texto. Tiago está dizendo para nós o seguinte, que ele está falando para nós o seguinte, que a pessoa que fala assim: amanhã eu vou a tal cidade, eu vou passar um ano lá, e eu vou comercializar, eu vou vender, eu vou comprar, eu vou ganhar muito dinheiro. Ele está falando isso, a pessoa está fazendo projeto para amanhã. Ele não está falando que a gente não deve fazer projeto para o futuro, você vai entender. A pessoa diz assim: eu vou a tal cidade, vou passar lá um ano, vou contratar, vou ganhar. Aí ele vai dizer assim para nós, ó: digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque o que é a vossa vida é como vapor. Sabe o que Tiago está dizendo? Que a nossa vida passa rápido, é como um vapor que aparece e logo desvanece. Tiago está dizendo que a gente pode até fazer projeto, mas a gente não tem a certeza do dia de amanhã, como a gente está vendo acontecer no dia de hoje. Aí ele vai nos ensinar, em lugar de dizer, se o Senhor quiser, é assim que a gente precisa falar. E se vivermos, faremos isso, faremos aquilo, ganharemos. Tudo a gente tem que saber que é se Deus quiser. Por isso que quando a gente projeta alguma coisa, a gente fala assim: se Deus quiser, se o Senhor permitir, porque a gente não conhece o dia de amanhã. E agora nós estamos tendo uma grande lição a respeito disso. Olha, no tempo que nós estamos vivendo, quantas viagens e festas foram canceladas? Quantas pessoas programaram viagens e já estão cancelando? Ou até as companhias aéreas estão cancelando as viagens. Quantas pessoas programaram festas, até festa de casamento, e agora cancelou? Porque o dia de amanhã é incerto, o dia de amanhã pertence a Deus. Quantos congressos foram adiados? Quantas igrejas já tinham marcado os congressos? Eu mesmo já estava agendado para pregar em outras cidades,
tudo foi cancelado, parou tudo, projetos foram anulados, pessoas que diziam assim, eu vou comprar um carro, estava com o projeto de trocar o carro, agora já desistiu do projeto, porque o dia de amanhã não nos pertence, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, a nossa vida está na mão de Deus, querendo a gente ou não. É Deus que domina tudo, Deus tem um controle sobre tudo. O que a gente precisa entender? Que nós precisamos viver o hoje. E de que forma que nós precisamos viver o hoje? De forma que o nome de Deus seja glorificado na nossa vida. Olha o que a Bíblia diz em 1 Coríntios 10, 31, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Ei, coloca a tua vida aí na presença de Deus. Comece a viver para a glória de Deus. Não fique adiando a sua aliança com Deus. Não fique deixando para amanhã o seu concerto com Deus. Ah, amanhã eu faço o concerto com Deus. Amanhã eu retorno para Cristo. Ah, quando eu tiver mais idade, eu entrego a minha vida para Cristo, eu aceito Jesus. Você não conhece o amanhã, eu não conheço o amanhã, a gente não sabe o que acontecerá amanhã, ou até se nós estivermos aqui amanhã. Eu fiz um projeto aí de fazer esses vídeos aí até o dia 18/4, mas eu não sei se eu vou estar aqui, se Jesus chegar agora aí para buscar a igreja. Daqui mesmo eu subo e a live e o vídeo aqui acaba aqui, ó, concluído. A gente não conhece o dia de amanhã, então nós precisamos viver o dia de hoje, estar bem com Deus hoje, porque a gente não sabe se a gente dorme e acorda no outro dia. A gente não sabe porque uma pandemia dessa que veio aí, quantas pessoas foram tragadas e mortas. É rico, é pobre, é pequeno, é grande. Logicamente que essa doença afeta mais as pessoas de idade, mas qualquer outra doença pode acometer qualquer pessoa. E ninguém está livre de um acidente de carro ou acidente de avião e ser tragado prematuramente dessa vida. Nós não conhecemos o dia de amanhã e por isso nós precisamos de hoje, de agora, estarmos na presença de Deus, estarmos unidos com Cristo, estarmos agradando ao Senhor, porque a qualquer momento a gente pode partir dessa terra. Esse tempo presente nos ensina que o dia de amanhã não nos pertence, pertence a Deus. E eu também quero dar uma palavra para você que está preocupado, porque o seu dinheiro está acabando, você que está preocupado porque não está podendo trabalhar. Deixa eu falar uma coisa para você. Jesus mandou a gente fazer uma oração que a gente conhecemos como oração do Pai Nosso. Na realidade, ele estava ensinando os seus discípulos a orar e ele deu um modelo de oração. E nessa oração disseram, eles diziam assim, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Aí ele vai fazer um pedido, vai falar assim, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. É hoje. Deu para comer hoje? Dá glória a Deus. Exalta Deus e fala, Deus, hoje eu tive comida e amanhã Deus vai suprir também a minha necessidade, porque é Deus que cuida de nós. Aí nós vemos que o dia de amanhã, ele pertence a Deus. Quando o povo comia lá no deserto, eles caminhavam no deserto e Deus supria a necessidade deles, e Deus mandava todos os dias o maná, era o pão que descia do céu. Aí na sexta-feira, Deus mandava o maná da sexta e do sábado, e o maná não estragava. Na segunda, se eles guardassem para terça, criava bicho, estragava. Na quarta, se eles guardassem para quinta, não confiando no Senhor, o maná apodrecia, assim diz a Bíblia. Mas na sexta, eles poderiam guardar para o sábado, porque sábado eles não trabalhavam, os judeus não trabalhavam, e eles não podiam colher. Aí eles tinham na sexta a porção que descia do céu para a sexta e para o sábado. Interessante é que eles guardavam da sexta para o sábado e não apodrecia. O que Deus está nos ensinando? É o pão nosso de cada dia. Deus não está prometendo que vai te dar uma padaria, mas que vai suprir a tua necessidade cada dia. É para você não se preocupar com o amanhã. O amanhã não pertence a você. O amanhã não pertence a mim. Agrade a Deus hoje e você verá o que Deus fará amanhã. A quinta lição que nós aprendemos nesse tempo é que não devemos colocar a nossa confiança no dinheiro. A nossa confiança tem que estar em quem? No ouro, na prata, no dólar, no euro, no real? Ou a nossa confiança tem que estar em Deus? Não podemos colocar a nossa confiança no dinheiro.
Esse tempo nos ensina que não devemos colocar a nossa confiança no dinheiro. E olha o que Paulo diz em sua carta, na sua primeira carta ao Timóteo, no capítulo 6, versículo 17. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas. As riquezas são coisas incertas. O ouro da terra, a traça e a ferrugem, consome, corrói as riquezas da terra. As riquezas da terra são incertas. E ele está dizendo para não pôr a sua esperança na incerteza das riquezas. Ouvi um testemunho de uma pessoa que guardou muita nota de dólar debaixo do seu colchão. Demorou muito tempo para pegar e as traças comeram as suas notas. O ouro da terra o ladrão pode roubar. As riquezas da terra são incertas. Pessoas que estavam investindo em bolsa de valores, em ações, aí vem uma crise mundial e o dinheiro dele lá despenca. As riquezas dele evaporam. Não ponha a sua confiança no dinheiro. E este tempo presente vem nos mostrar que nós não devemos colocar a nossa confiança no dinheiro. A nossa confiança precisa estar em Deus. Dinheiro é muito bom, mas dinheiro não pode nos dar segurança. Ele traz o conforto, mas ele não nos dá a vida eterna. Não dá. Dinheiro compra a cama, mas não compra o sono. Dinheiro compra remédio, mas não compra saúde. Dinheiro compra momentos de prazeres, mas não compra amor verdadeiro. Dinheiro compra falsos amigos, mas não compra amigo verdadeiro. Dinheiro compra até o diabo, mas o dinheiro não compra Deus. A Bíblia diz que o homem, por mais rico que ele seja dessa terra, ele com toda a sua riqueza, ele não consegue remir a alma do seu irmão. Ninguém consegue pagar a sua salvação. Ninguém. A Bíblia fala que a salvação não é com prata e nem com ouro, nem com nada corruptível, mas sim com sangue precioso de Jesus vertido na cruz do Calvário. Eu vou te contar aqui um texto que fala sobre um homem que batia no peito porque ele estava acumulando riquezas. E ele estava pensando assim, eu estou bombando, eu estou arrebentando. Mas ele vai ouvir uma voz do céu dizendo, louco, esta noite te pedirão a tua alma, que você tem guardado, para que serve? Lucas 12, a partir do versículo 20. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Este homem, ele plantou, ele colheu, ele encheu os seus celeiros, e ele disse para ele mesmo, alma, come, bebe, arregala-te, tu já tem fartura para toda a sua vida. E ele vai escutar essa voz que diz, louco, esta noite te pedirão a tua alma, o que tu tem preparado para quem será? Aí no versículo 21 do capítulo 12 de Lucas, a Bíblia vai dizer, assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. O que adianta a pessoa ser rica, mas não é rico para com Deus? O que adianta a pessoa acumular tesouros nessa terra, mas na hora que ele partir sem salvação? A nossa confiança, ela não pode estar no dinheiro. Tem pessoas ricas, milionárias, que estão dentro de um quarto perturbadas, com medo de pegar o coronavírus, já está numa idade avançada, está no grupo de risco, já tem determinadas enfermidades, estão cheias de medo. Lá no banco tem muito dinheiro, nos seus cofres tem muitas joias, mas está com medo de um vírus que pode pegar ele e matar ele, e ele já sabe que no dia que ele partir dessa terra, ninguém vai colocar nada no seu caixão, porque não vai adiantar levar nada para o outro lado, porque não vai poder gastar nada lá. Caixão não tem gaveta, a gente não vai levar nada para outra vida. Então a nossa confiança não pode estar no dinheiro. A nossa confiança tem que estar num Deus que nos criou, num Deus que nos preservou e nos deu vida até hoje, e um Deus que pode nos dar vida eterna, uma vida sem sofrimento, uma vida sem aflição, uma vida sem dificuldade. Esta é a quinta lição que nós aprendemos nesse tempo, que nós não devemos colocar a nossa confiança no dinheiro. E agora, para a gente terminar, nós vamos para o último tópico.
Nesse tempo nós aprendemos que o pecado é coisa séria, que todo o sofrimento da humanidade se originou no pecado. Nesse tempo presente nós aprendemos que o homem é frágil, que nós somos pó. Nesse tempo presente nós aprendemos que o orgulho do homem precisa ser quebrado, e é através de sofrimento que o orgulho é quebrado. Nesse tempo presente nós aprendemos que o dia de amanhã não nos pertence. Nesse tempo presente nós também aprendemos que não devemos colocar a nossa confiança no dinheiro. A nossa confiança precisa estar em Deus. Quantas pessoas não buscam a Deus, até mesmo por ser ricas, porque ele confia no seu dinheiro. Mas ele não deve confiar, ele deve confiar em Deus. E para a gente encerrar aqui, a sexta lição que nós aprendemos, a sexta lição que esse tempo nos ensina, e agora vai falar com a igreja. A sexta lição que a igreja precisa mudar. A sexta lição que esse tempo de sofrimento, de pandemia, nos ensina é que a igreja precisa mudar. A igreja precisa de um despertamento. Eu vou te falar, eu não sei se esse vírus aí ele foi enviado por Deus para julgar o pecado da humanidade e trazer um avivamento para a igreja, ou eu não sei se esse vírus foi enviado pelo diabo, porque é uma coisa terrível. Foi enviado pelo diabo, mas com a permissão de Deus, porque o diabo não faz nada se Deus não permitir, você é consciente disso. A Bíblia diz em Isaías 43, versículo 13, antes que houvesse dia, Deus está falando, antes que houvesse dia eu sou, e ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Deus fala, ninguém escapa das mãos dele, operando eu, quem impedirá? E mesmo que tenha sido esse vírus, ele tenha sido aí uma obra do diabo, mas foi com a permissão de Deus, e existe um propósito de Deus no meio dessa crise, e existe um propósito de Deus no meio desse sofrimento que nós estamos passando e que a terra está passando. E nós precisamos entender que a igreja precisa mudar. Esse tempo nos ensina que a igreja precisa mudar. É um tempo de despertamento. A igreja não tem orado constantemente por avivamento? Você não tem ouvido muito falar nisso? Você não tem visto pregações falando sobre avivamento? Você não tem visto tantos congressos falando que nós precisamos de um avivamento? Você não tem ouvido lá na sua igreja que eles têm orado por avivamento? Você não tem observado tudo isso? Pois Deus, ele está começando a trabalhar para que haja um avivamento na igreja. Ele está começando a trabalhar, porque muitas vezes a pessoa ora pelo avivamento, mas não sabe o que é necessário Deus fazer para que o avivamento chegue. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Um versículo muito conhecido e que está sendo muito propagado nesses dias de hoje. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, é o povo que serve a Deus, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos altos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nesse versículo aí, Deus quer sarar a nossa terra. A nossa terra está doente. Você sabe que o problema da nossa terra é o pecado. Você sabe que o problema da nossa terra agora, no momento, é essa pandemia. E a gente ora para Deus sarar a terra, porque nós somos o povo dele. E é o povo dele que ele está chamando. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Mas nós temos que entender esse versículo por completo. As pessoas costumam pegar só um pedacinho do versículo que lhe interessa e querer usá-lo para aplicar na sua vida ou na vida da igreja. É quando a pessoa faz uma campanha da prosperidade, aí fala assim, essas bênçãos, elas correrão atrás de ti e te alcançarão. Pô, legal, a gente está precisando de bênção e bênção é bom demais. Mas eles ocultam a outra parte do texto, que Deus fala assim, se tu ouvires a minha voz e obedecerdes os meus mandamentos, aí sim, essas bênçãos virão até a ti e te alcançarão. Aí vai falar sobre vários tipos de bênçãos que alcançarão aqueles que ouvem a palavra e guardam aquilo que Deus está falando. Mas nós, no nosso meio, nós temos visto muito a gente mostrar somente um lado da moeda, somente o lado que nos favorece, somente o lado que nos beneficia, mas não o nosso compromisso de fazer alguma coisa.
E esse versículo está dizendo, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, não é só orar, se humilhar. A humilhação vem antes da oração, porque Deus não aceita oração de soberbo. Deus não aceita oração de quem tem o coração endurecido. O coração tem que ser quebrantado. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, eu vou falar com detalhe para você entender esse versículo. Se humilhar e orar e buscar a minha face, buscar a face de Deus é muito mais que orar, é buscar uma intimidade. Face fala de intimidade. Você que é marido, você pode chegar e encostar sua face na face da sua esposa, dar um beijo nela, porque você é o marido dela, você tem intimidade. Buscar a minha face. E a Bíblia ainda continua dizendo, e se converter dos seus maus caminhos. Mas a igreja, ela gosta desse versículo, mas o povo gosta, mas eles pulam essa parte. A igreja não precisa se converter dos seus caminhos. Mas espera aí, o versículo é para quem? Se o meu povo que se chama pelo meu nome. O versículo é para o povo de Deus. A igreja é ou não é o povo de Deus na atualidade? Então Deus está dizendo que a gente precisa se converter. E o que significa a palavra se converter? Significa mudar. A igreja precisa mudar ou não precisa mudar? Deus quer trazer um avivamento para a igreja, Ele quer manifestar o Espírito Santo na igreja. Você hoje não vê falar mais de batismo com o Espírito Santo. Ali em 1 Coríntios capítulo 12, Paulo fala sobre os dons espirituais, sobre o dom de língua, de interpretação de língua. Paulo vai falar sobre o dom de discernimento de espírito. Paulo fala sobre os dons de curas. Paulo fala sobre os dons de sinais e maravilhas. Vários dons que são ferramentas que Deus tem preparado para dar à sua igreja. Mas esses dons, eles extinguiram, eles sumiram. Eles desapareceram. Por quê? Porque a igreja se afastou de Deus. Agora, entenda bem, a igreja se afastou de Deus dentro do templo. A igreja se afastou de Deus lá dentro do lugar de adoração, dentro e fora. A igreja se afastou de Deus. A igreja precisa se voltar para Deus. A igreja precisa mudar. Esse tempo nos ensina que a igreja precisa mudar. A igreja, hoje, ela está praticamente proibida de voltar aos templos. Em algumas cidades tem algumas exceções, por exemplo, aqui em Valadares, até 30 pessoas, sem aglomeração, sem as pessoas de risco, sem crianças. Usando todas as medidas que são necessárias, mas na maioria das igrejas aí que tem 600 membros, 1000 membros, se ele colocar 30 pessoas na igreja não é praticamente ninguém. Então a maioria dos crentes estão fora dos templos, estão dentro de casa, estão isolados por causa dessa pandemia. Mas será que quando nós voltarmos para a igreja, nós vamos voltar para fazer a mesma coisa que a gente estava fazendo? Será que Deus não está usando esse tempo para uma mudança, para um despertamento, para um avivamento? Antigamente as pessoas eram batizadas com o Espírito Santo, lavando vasilhas, louças em casa, varrendo a cozinha. Mas hoje a gente não vê mais isso acontecer. Hoje os crentes não dão testemunho, não são sal, não são luz. Muitos pastores escandalizando o evangelho, um evangelho mascarado, mentiroso, um evangelho de ilusão tem sido pregado nos dias de hoje. Eu sei que isso choca algumas pessoas, a gente pregar isso, ou a gente falar a respeito disso, mas isso é a pura realidade. A igreja precisa mudar. O nome pastor, que antigamente era símbolo de respeito, e eu sou um pastor, hoje em dia algumas pessoas olham para um pastor e falam, esse deve ser mais um picareta. E existem muitos pastores que são verdadeiros homens de Deus, que eu conheço, homens que pregam o verdadeiro evangelho, homens que fazem a obra de Deus por amor, homens que estão gemendo por causa dessa época que nós estamos vivendo, por causa desse esfriamento que a igreja teve. Então esse tempo é para a igreja mudar, é para a igreja se converter, esse tempo é para Deus trazer um avivamento. E deixa eu te falar uma coisa, isso aqui que eu vou te falar é bíblico. Não existe avivamento sem conserto. Todos os avivamentos, se você olhar para a palavra de Deus, eles vieram em tempo de crise, eles vieram em tempo de sofrimento. A igreja primitiva, ela alvoroçou a sua geração, mas a igreja primitiva, ela vivia debaixo de chicote, ela vivia debaixo de perseguição, ela vivia debaixo de dificuldades. Por isso a igreja primitiva, ela sobressaiu, Deus a encheu do Espírito Santo, de tal forma que eles diziam, já vieram esses que alvoroçaram o mundo e chegaram também até aqui. E este tempo agora também
ele vai nos ensinar que nós precisamos mudar, nós fazemos parte da igreja, nós precisamos nos converter, nós precisamos de rever os nossos conceitos, nós precisamos ver se nós realmente colocamos Jesus para o lado de fora do templo, e ele estava querendo entrar, mas não podia. Não adianta a gente ter multidões de evangélicos e dizer assim, o Brasil agora está com multidões de evangélicos, nós temos que fazer a diferença. Jesus com 12 discípulos, ele fez a diferença naquela época. E quando a gente começa a ler o livro de Atos e ver as maravilhas que acontecia naquela época, a gente fica olhando para nós como igreja e a gente fala, meu Deus, como nós estamos longe do propósito de Deus e nós estamos orando por avivamento. Avivar é trazer vida àquilo que está morto ou que está morrendo, mas a gente não reconhece que a igreja morreu, a gente não reconhece que a igreja está fria, a gente diz que a igreja está bombando, que a igreja está quebrando, que a igreja está arrebentando, mas não está. Quem sabe esse tempo de agora é um tempo que Deus está nos ensinando que nós precisamos mudar. Aqui eu quero falar para você, em rápidas palavras, como que aconteceu o avivamento naquelas épocas, em todas as épocas da história, porque não existe avivamento sem conserto. Eu estou mostrando para você que nós precisamos de um grande conserto, nós precisamos realmente de mudança, nós precisamos de varrer todo esse lixo espiritual que nós permitimos que entrasse dentro da igreja. Todas as vezes que nós pedimos um avivamento, que Deus vai trabalhar para esse avivamento aconteça, Deus vai colocar nas nossas mãos uma pá e uma vassoura para varrer todo o lixo espiritual da nossa vida, para tirar tudo aquilo que está atrapalhando o Espírito Santo se manifestar na nossa vida. Olha que exemplo que Jesus nos dá. No início do ministério dele, Jesus entrou dentro do templo com um chicote, não porque Jesus era mau, mas por causa do zelo que ele tinha pela casa do Pai. E ele mesmo disse que o zelo da tua casa me devora, já estava profetizado isso. E ele expulsou de dentro do templo os que vendiam e os que compravam. E ele expulsou toda aquela barganha, toda aquela comercialização da fé. E a igreja ficou vazia, mas Jesus ficou do lado de dentro. Aqueles que estavam com maus intentos ficaram do lado de fora, revoltados. Os milagres aconteceram, vieram os coxos e cegos, isto é, o avivamento. Para que o avivamento aconteça, Jesus precisa novamente entrar dentro dos nossos templos, para reinar, para dominar, para Ele ser o comandante, não nós, como homens, como líderes, sermos os comandantes. Jesus nos colocou como guia, pastor é estrela. Pastor é o anjo é o mensageiro, mas o pastor não é o dono da igreja, nem é o cabeça da igreja. O comando do corpo tem que vir da cabeça. Jesus tem que voltar a comandar a sua igreja realmente. E nós vemos aqui os avivamentos que houve na história. Você vai ver que sempre houve um conserto, sempre o povo no meio dos anos se esfria, no meio dos anos o povo se afasta de Deus, só que eles não veem que estão afastados de Deus e nem reconhecem. Aí vem a crise, através da crise o povo de Deus busca o Senhor, porque eu creio que agora através da crise é hora da igreja buscar, aí Deus vai trazer o avivamento para a igreja. Você veja que no tempo de Elias, o povo cocheava entre dois senhores, ora adorava a Deus e ora adorava Baal, e Deus não aceita coração dividido. Por causa disso, Elias falou com Acabe, não vai haver chuva em Israel até que você torne a ver a minha face novamente, exceto mediante a minha palavra. Elias se afastou de Acabe, Deus mandou ele para o ribeiro de Querite, no deserto. Acabe foi procurar Elias em todos os lugares e não encontrava, porque Deus havia escondido Elias. Elias vai para a casa da viúva, em Serepta ou Zarefate, e vai ali na casa daquela viúva. Deus está guardando e sustentando o profeta 3 anos e meio sem haver chuva e nem orvalho. Aí Deus diz para Elias, volta agora e se apresenta lá em Israel. Diz para Acabe que agora eu vou mandar chuva. E Elias foi, chegando diante de Acabe, ele disse assim para Acabe, traga os profetas de Baal e nós vamos fazer um desafio no Monte Carmelo. Se Baal é Deus, Baal vai responder com fogo. Agora, se o Senhor é Deus, Deus vai responder com fogo, e vamos parar com esse negócio aí de ficar em cima do muro. Ou a gente adora a Deus, ou a gente adora Baal. Foi feito o desafio. Os profetas de Baal clamaram até meio-dia, se cortaram
O sangue deles desceu, como era costume deles na adoração a Baal, mas Baal não respondeu nem com sacrifício. Elias zombou deles e falou assim: cadê o Baal de vocês? Fez uma viagem, está dormindo, o que está acontecendo? Quando eles cansaram de clamar a Baal, agora chegou a vez de Elias, e Elias, ele chegou diante do altar do Senhor, e ele chamou o povo. Em 1 Reis 18:30, a Bíblia diz que Elias falou para o povo assim: chegai-vos a mim. Elias mandou o povo chegar para perto para ver o que ele ia fazer. Elias mandou o povo olhar bem o que ele iria fazer. E sabe o que Elias fez? Restaurou o altar que estava quebrado. Elias colocou o altar do Senhor de pé. Se você não colocar o teu altar de pé, não tem fogo do alto, não tem avivamento, não tem unção de Deus, não tem autoridade para pregar. Se a igreja não colocar o seu altar em ordem, não tem avivamento, é necessário um conserto. Elias chamou todo o povo para ver, ele restaurou o altar, ele restaurou o altar que estava quebrado, e depois que ele restaurou o altar, sim, ele dobrou os joelhos e orou a Deus e falou: Senhor, conforme a sua instrução eu fiz tudo isso, agora responde com fogo para que esse povo saiba que o Senhor é Deus e que Baal não é Deus. Na mesma hora o fogo desceu do céu, queimou o sacrifício, lambeu a água, até as pedras foram consumidas pelo fogo e aconteceu um grande avivamento. O povo começou a dizer: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Largou Baal de lado. Igreja, nós precisamos dar uma paulada em Baal e mandar embora da nossa vida. Nós precisamos tirar da nossa vida tudo aquilo que está atrapalhando a Deus agir. Mas para que Deus fizesse isso, ele mandou 3 anos e meio de calamidade, de seca, não havia chuva e nem orvalho. O povo gemia na terra para Deus trazer o avivamento. O avivamento sempre veio em tempo de crise. E essa crise que veio aí, eu acredito, é um tempo que Deus está nos ensinando que nós precisamos nos converter para provar o avivamento de Deus. Eu poderia dar aqui vários exemplos para você de avivamentos que aconteceram na história, mas eu vou te dar aqui mais 2 exemplos de avivamento que aconteceu na história. E você vai entender que esses avivamentos aconteceram em tempo de crise, onde Deus trouxe o seu povo de volta para ele, e aonde o povo fez um concerto, e depois do concerto aconteceu o avivamento. Em 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 1, diz assim: então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, e saiu ao encontro de Asa e disse-lhe: ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor é convosco, enquanto vós estáis com ele, e se o buscardes, o achareis, porém se o deixardes, ele vos deixará. Deus levantou um profeta, porque em toda época, em época de crise Deus tem profeta, em época de calamidade é época especial para Deus levantar profeta, como levantou Elias, como levantou esse profeta aqui chamado Azarias. E Deus levanta um profeta porque Deus não deixa de falar, Deus está chamando o povo para um concerto. E esse profeta fala assim: ouve-me, Judá e todo Benjamim, o Senhor é convosco enquanto vocês estiverem com ele. Se vocês o buscar, vocês vão achar, mas se vocês os deixar, ele também vos deixará. O que estava acontecendo naquele contexto? A Bíblia diz que não havia paz nem para quem entrava, nem para quem saía somente perturbações. O povo de Judá estava sofrendo um tempo de perturbações, um tempo de guerra, não havia paz nem para quem entrava, nem para quem saía. Não está bem parecido com os dias de hoje, aonde que a gente está encontrando paz? Somente em Cristo, no nosso interior. Mas o mundo está em guerra, o Brasil está em guerra, é guerra política, junto com o coronavírus veio uma guerra política aí para derrubar o governo, é guerra espiritual, é o diabo de um lado, é Deus trabalhando do outro. É uma guerra em todos os sentidos que nós estamos vivendo. E a Bíblia diz que no tempo do rei Asa não havia paz nem para quem entrava nem para quem saía, mas muitas perturbações. Mas a Bíblia vai dizer por que isso estava acontecendo, porque eles abandonaram o verdadeiro Deus e não tinha sacerdote que o ensinasse. Sabe o que aconteceu? A Bíblia foi colocada de lado, a Bíblia foi colocada em segundo plano. Não é isso que nós estamos vivendo no dia de hoje? Nós temos visto que a palavra de Deus tem sido jogada para o canto. As igrejas têm inventado tantas invenções e têm deixado a verdadeira pregação do evangelho de lado. Não se quer falar em pecado, não se fala em inferno, não se fala em santidade, não se fala em batismo com o Espírito Santo ou dons espirituais, porque o foco hoje
Não é esse. O foco hoje é ser empresário. O foco hoje é ganhar muito dinheiro. São essas coisas que têm entrado dentro do Evangelho. E nós vemos aqui, nesse texto, que o Senhor falou para Asa, o rei Asa: olha, o Senhor é convosco se você estiver com ele. Se vocês buscar, vocês vão achar. Mas se vocês continuarem desviados, Deus vai continuar longe de vocês. É uma condição, é o se. Ou vocês buscam e encontram ele, ou vocês vão ficar da mesma forma. Vocês vão ficar vendo perturbações, tribulações, mas não é isso que eu quero que vocês se voltem para mim. Aí o que vai acontecer? Esse rei Asa, ele vai fazer um grande concerto, ele vai chamar o povo, ele vai jejuar e vai orar. Olha, diante de uma crise, o povo se conserta e Deus manifesta a sua glória. Então a Bíblia diz que Deus, ele manifestou a sua glória. Deus recebeu a busca daquele povo, Deus recebeu o coração contrito, quebrantado, Deus recebeu a humilhação daquele povo. E a Bíblia diz que Deus se manifestou, então todos os povos em redor puderam ver que agora Deus estava em Judá, mas isso custou um preço. Esse rei Asa aqui, ele teve que destituir a mãe dele do cargo. Não interessa se a mãe, porque fez um ídolo, tirou a mãe do cargo, quebrou os ídolos, os altares que estavam atrapalhando Deus operar. Deus vai fazer um avivamento sim, mas é através de conserto. E esse tempo presente, Deus está trazendo para haver uma mudança na igreja. Eu falei no tempo de Elias, falei no tempo de Josias, agora eu vou falar aqui, não no tempo de Asa, vou falar no tempo de Josias, o avivamento, e no tempo de Ezequias, no tempo do rei Josias, no capítulo de 2 Reis 22, versículo 8. Então disse o sumo sacerdote Uquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. Impressionante. Josias começou a reinar com 8 anos de idade. Quando ele pôde chegar a uma maturidade maior, ele viu o estado caótico que se encontrava a sua nação de Judá. E ele foi um dos grandes reformadores, esse rei Josias. E ele viu a situação que se encontrava o povo. Esse rei Josias, ele vai mandar reparar a casa do Senhor e tapar as brechas. A igreja precisa tapar as brechas, porque muita coisa ruim entrou por essas brechas aí, e essas brechas precisam ser fechadas. Esse rei, ele manda fazer uma reforma na casa de Deus, ele faz aquela colheita de ofertas e ele coloca pessoas capacitadas e eles vão para fazer reforma na casa de Deus. Chegando lá, o sacerdote Ilquias encontra um livro perdido dentro da casa de Deus. Olha o livro que foi perdido dentro da casa de Deus. O livro da lei, a palavra de Deus estava perdida. Esse livro aqui está perdido. O verdadeiro evangelho tem sido deixado de lado. É tanto entretenimento, é tanto show. A palavra de Deus tem sido colocada de lado e nós precisamos voltar à palavra. Nós precisamos voltar à oração e à palavra. Olha o que Abacuque fala no capítulo 3, no versículo de número 2. Começa com o versículo número 1 dizendo: oração do profeta Abacuque, porque não existe avivamento sem oração. E no 2 ele fala assim: aviva, ó Senhor, a tua obra, aviva a tua obra no meio dos anos, na ira, lembra-te da misericórdia. A ira é o tempo de sofrimento, a ira é o dia do julgamento sobre o pecado. Na ira, lembra-te da misericórdia. O que a igreja está clamando hoje? Por misericórdia. Deus vai ter misericórdia sim. Aí ele fala assim: ouvi a tua palavra e temi. Nós precisamos ouvir a palavra de verdade. Deus está levantando os verdadeiros profetas nesse tempo de crise para entregar a mensagem não que o homem quer, mas a mensagem que Deus tem para o povo. Esse negócio de ficar passando a mão na cabeça de bode, isso Deus não se agrada não. Deus nos chamou para pregar a verdade. Você que está me ouvindo aí, que é um pregador da palavra, se coloca na brecha, deixa Deus te encher do Espírito Santo. Ele vai te dar sabedoria e ousadia, ele vai te dar autoridade para pregar. Sabe qual era a diferença de Jesus para todos os pregadores da sua época? Que Jesus pregava como quem tem autoridade. A Bíblia vai falar isso lá no livro de Mateus, no capítulo 7, onde fala sobre o sermão da montanha. Vai dizer assim: Jesus não ensinava como os escribas e fariseus. Escribas e fariseus conheciam a Bíblia. Escriba era quem escrevia a Bíblia daquela época, eram os doutores da lei. E Jesus não ensinava como os escribas e fariseus, mas a Bíblia vai dizer, mas ele ensinava como quem tem autoridade. A diferença é essa: quem tem autoridade, ouvir a sua palavra e temir. A palavra de Deus precisa voltar a ser pregada de verdade no nosso meio. Nós precisamos voltar ao caminho da oração.
e eles encontraram o livro dentro da casa de Deus. Aí o sacerdote Uquias levou o livro até o escrivão, e eles levaram até o rei Josias e disseram: encontramos o livro perdido dentro da casa de Deus. Aí quando o rei, ele pediu para que fosse lido o que estava escrito no livro, o livro estava aberto, era uma palavra de conserto. Deus estava chamando o seu povo ao conserto, a uma aliança, porque Deus queria abençoar o seu povo. Sempre foi o propósito de Deus abençoar o seu povo, mas Deus não tem como abençoar se o nosso altar estiver quebrado, se a nossa vida estiver desordenada. Deus não trabalha de forma errada. Tem pessoas que falam assim: Deus trabalha certo por linha torta. Não, isso não é verdade. Se a linha estiver torta, Deus conserta até a linha, porque Deus é Deus de coisas retas. Eles encontraram o livro, e quando Josias, ele ficou sabendo o que estava escrito, qual era a mensagem de Deus, era uma mensagem de juízo. Ele temeu a Deus: ouvi a tua palavra e temi, aviva a tua obra no meio dos anos. É no meio dos anos que a igreja esfria e a obra tem que ser avivada. A Bíblia diz que esse rei, ele falou: eu quero consultar o Senhor. Tem algum profeta que eu possa consultar ao Senhor? E disseram: tem a profetisa Hulda. Sempre vai ter sempre vai ter uma mulher de Deus, uma Débora, sempre vai ter um homem de Deus, um Elias, sempre vai ter um profeta. Em todas as épocas, Deus nunca deixou de falar, porque se Deus deixar de falar, o povo perece. E eles foram procurar a profetisa Hulda, e a Bíblia diz que a profetisa Hulda disse para o rei Josias: olha, é um conserto que vem, Deus vai castigar a terra e vai castigar o seu povo por causa do seu pecado, mas porque Josias temeu a mim e mandou-me consultar, e o seu coração se aquebrantou, eu não vou permitir que esse mal venha na sua geração, somente na próxima geração. Então a Bíblia diz que esse rei chamado Josias, ele fez um grande concerto, levou o povo a santificar-se diante de Deus, a buscar se prostrar diante de Deus, e eles atraíram a misericórdia e a bênção de Deus sobre eles. É isso que Deus quer fazer na sua igreja nesse tempo. E para a gente encerrar aqui, só eu poderia te dar aqui vários exemplos de avivamento em toda a história, que só aconteceu através de tempos de calamidade e de uma posição do seu povo para com Deus, de uma volta do seu povo para com Deus. E parece esquisito a gente dizer isso, o seu povo se voltar para Deus, porque a gente acha que por ser povo de Deus, por ter uma carteirinha de membro, por usar paletó e gravata, ou por pregar bem, ele está na presença de Deus. Mas não, às vezes, muitas vezes está somente enganando, mas não está verdadeiramente com a vida no altar. E aqui, para a gente encerrar, um avivamento também que aconteceu na época de Ezequias, 2 Crônicas, capítulo 2, versículo 5, e lhes disse: ouve-me, ó levitas, santificai-vos agora, e santificai a casa do Senhor vosso Deus, e tirai do santuário a imundícia. Olha, irmãos, Ezequias também, ele começou a reinar, e a Bíblia diz que nada estava indo bem lá, estava indo tudo mal, porque o povo tinha abandonado a casa de Deus. A Bíblia diz que a casa de Deus estava com a porta cheia de fendas, cheia de brechas. Essas brechas precisam ser tapadas para não entrar coisa ruim dentro da casa de Deus. A porta estava cheia de brechas, o altar de holocausto não funcionava, o altar de incenso estava parado e a lâmpada estava apagada, não havia culto, não havia adoração, parou tudo. E a gente, quando olha para isso, a gente pensa lá na casa de Deus também, lá com tijolo e com lâmpadas, né? E com porta e com púlpito e com microfone. Realmente, lá também é a casa de Deus, mas nós também somos a casa de Deus. E muitas vezes a casa de Deus que somos nós está como aquela casa lá. Estamos cheios de brechas, a nossa lâmpada está apagada, o Espírito Santo não brilha na nossa vida, o altar de holocausto está estagnado, não estavam fazendo sacrifício. O altar de holocausto fala de oração e o incenso fala também de adoração a Deus. Então nada estava funcionando ali, mas agora o rei Ezequias vai colocar as coisas para funcionar. Mas a Bíblia diz o seguinte, que ele vai dizer para os levitas: santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor e tirai do santuário a imundícia. A imundícia tem que ser tirada, tanto do nosso santuário aqui, quanto do santuário que é a casa de Deus, onde a gente adora o Senhor. Vamos começar a orar e falar para Deus: tira a imundícia, tira o pecado, tira a hipocrisia, tira tudo aquilo que atrapalhou o avivamento chegar. Então esse rei Ezequias, ele levou o povo a buscar ao Senhor, e no versículo 10,
do capítulo 2 de 2 Crônicas, ele diz assim: agora me tem vindo ao coração que façamos uma aliança, um concerto com o Senhor Deus de Israel, para que se desvie de nós a sua ira. Agora, filhos meus, não sejais negligentes. Então vamos deixar a negligência de lado, vamos tomar uma posição diante de Deus. E Ezequias, ele conseguiu ver o avivamento de Deus chegando ali em Judá. Deus tem um avivamento para a sua igreja. Esse tempo nos ensina que nós precisamos mudar, que a igreja precisa mudar.